Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa conversa é sobre a sentença judicial. A sentença judicial, no processo civil, ela é regulamentada do artigo 485 ao artigo 495. Para entender a sentença judicial, nós temos que partir do retorno lá do artigo 203, que estabelece que o pronunciamento judicial acontecerá através da sentença, da decisão interlocutória ou do despacho. Então, como o impulsionamento do processo ele acontece com base nesses três institutos, então nós lembramos lá do 203 que identifica a sentença como aquela que gera a extinção do processo judicial com ou sem resolução do mérito. Já a decisão interlocutória, ela avalia, ela decide algo no processo judicial, mas sem colocar fim ao processo. Enquanto que o despacho é ato de mero impulsionamento do feito. Então, conforme o parágrafo 1º, 2º e 3º, nós temos os conceitos desses institutos. Lembrando que no 203 nós temos a previsão ainda do ato ordinatório. O ato ordinatório ele é realizado por serventuário da justiça, que não o juiz de direito. E ele serve para que o serventuário desenvolva atos que poderiam ser feitos via despacho. Então é uma forma de otimizar o andamento do processo. Mas os três pronunciamentos judiciais, portanto, derivados da judicância, ou seja, da função do juiz, são sentença, no primeiro grau, sentença, decisão interlocutória e despacho. Se nós estivéssemos tratando de segundo ou terceiro grau de jurisdição, teríamos não a sentença, mas sim o acórdão. Lembrando que a diferença de sentença para acórdão é que a sentença é proferida por juízo monocrático, ou seja, um julgador, enquanto que no segundo e no terceiro grau, portanto no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, no STJ, no STF, pensando em justiça comum, estadual ou federal, nós temos o juízo plurocrático, ou seja, juízo com mais de um julgador. Então, quando nós iniciamos ali do artigo 485, nós temos nesse dispositivo legal as causas pelas quais o juiz coloca fim ao processo, portanto faz a sua extinção, sem resolução do mérito. Então, quando ele indefere inicial, quando o processo fica parado por um ano, em razão de negligência das partes, por reconhecer dispendência, coisa julgada, perempção. Então, são situações onde se coloca fim, mas não se avalia o conteúdo de direito discutido entre as partes. Ao passo que no artigo 487, nós temos os fundamentos que permitem ao juiz proferir a sua sentença, extinguindo o processo com resolução do mérito. Lembrando que mérito é tratar do direito que é buscado pelas partes através da tutela jurisdicional. Então, lá no 487, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido formulado na ação ou reconvenção, quando decide de ofício ou requerimento pela ocorrência de decadência ou prescrição, quando homologa reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação ou reconvenção, transação ou quando existe a renúncia à pretensão. Então, são as hipóteses em que há julgamento do mérito. A sentença, quando ela faz a extinção do feito, ela coloca fim à fase de conhecimento ou à fase cognitiva do processo, que é o que nós chamamos de processo com procedimento comum. E ela também coloca fim ao processo de execução. Lembrando que lá no processo de execução nós temos um direito declarado já em título executivo extrajudicial, que pode ser um título cambial, um contrato assinado por duas testemunhas além das partes, entre outros, ou mesmo um título executivo judicial, que aí cobrado, exige-se o seu adimplemento através do cumprimento de sentença. Então, a sentença, ela coloca fim tanto ao procedimento comum quanto ao procedimento executório.
quando nós falamos nesses pronunciamentos judiciais, a sentença ela pode ser modificada no prazo de até 15 dias. Lembrando que no processo civil se contam apenas os dias úteis, não conta-se o primeiro, mas conta-se o último dia. E o recurso cabível para modificar a sentença é a apelação. Então, nós temos, além da sentença, a decisão interlocutória, e o recurso para alterar essa decisão interlocutória é o agravo de instrumento. Mas o nosso tema em discussão hoje se refere à sentença. Então, posso requerer a modificação da sentença no prazo de 15 dias após a minha ciência dessa decisão. Após esse prazo, ocorre o trânsito em julgado, ok? E, portanto, não caberá mais modificação pelas vias ordinárias desse procedimento. A sentença, com base lá no 489, ela tem 3 elementos essenciais e temos também alguns elementos facultativos. Então, no 489, nós temos o relatório, a fundamentação e a decisão ou dispositivos. Então, toda a sentença tem que identificar esses 3 requisitos, com exceção da sentença proferida em JEC, Juizado Especial Cível, que permite uma síntese do processo dispensado o relatório do processo. E nós temos também requisitos facultativos da sentença, que é o preâmbulo e a ementa. Então, o preâmbulo são os dados em epígrafe do processo, a logo do Poder Judiciário, e a ementa seria como uma síntese, como se estivéssemos colocando em paralelo a uma súmula, uma frase ou um conjunto de palavras-chave identificando aquela decisão. O preâmbulo é frequente nas sentenças, ao passo que a ementa não é tão comum. Então, esses são requisitos facultativos, o preâmbulo e a ementa, mas aqueles que não podem faltar são os 3 do 489, começando pelo inciso 1º do 489, que é o relatório. Então, o relatório é a síntese cronológica do processo. Então, começa dizendo que o autor promoveu ação contra a identificação do réu, ambos qualificados nos autos, e aí a síntese dos seus pedidos. A mesma regularmente citado o réu, aí vai informar se houve ou não audiência de conciliação ou mediação, se não houve acordo, se houve apresentação de defesa e qual é o pedido ou quais são os pedidos dessa defesa, se houveram preliminares também ou não, como é que elas são julgadas, ok? Na sequência, parte-se a instrução do processo e aí nós chegamos às alegações finais e à sentença, ok? Feito o relatório, então a gente identifica o relatório, ou o breve relatório dos fatos, passa-se aos fundamentos da decisão. Então, nos fundamentos da decisão, nós vamos discorrer na sentença sobre o porquê do dispositivo, o porquê da decisão que é prolatada a seguir. Então, nesse momento, o juiz conecta os fatos alegados por autor, réu, conecta os fatos às provas que foram carreadas nos autos, também a lei, a doutrina, a jurisprudência, dizendo o porquê do seu julgamento. Então, o cerne da sentença, sim, é o dispositivo, mas também a fundamentação, até porque se não houver fundamentação, que nós chamamos também de motivação na sentença, nós estamos diante de uma decisão nula, conforme o artigo 93, inciso 9 da Constituição. Então, é obrigatória a fundamentação, também com base no 489, inciso 2. Então, fundamentação, motivação do processo. E lá no finalzinho, então, julgo procedente ou improcedente ou parcialmente procedente, o pedido do autor, o pedido da reconvenção do réu. Então, o magistrado, então o juiz, a juíza de direito vai informar, vai identificando o item. Primeiro, ele vai dizer se julga que faz extinção do processo, então ante o acima exposto,
extingo o presente feito com ou sem resolução de mérito, com base, aí ele vai citar ou o 485 no seu inciso, se for sem resolução do mérito, se for com análise do mérito, com base no 487. E aí ele vai identificando ipsis literis, portanto com especificidade, como ele vai julgar, certo? Então, se nós falássemos de uma ação de indenização, então ele vai condenar o réu a indenizar o autor ao valor de X. Então, ele vai especificar esse pedido. Se houvessem outros pedidos cumulados com essa ação de indenização, então, um a um é avaliado, certo? Depois, passa o juiz ainda no dispositivo a avaliação dos requisitos processuais, que são o chamado ônus da sucumbência, que são o pagamento de custas e honorários advocatícios da parte contrária. Então, sucumbência é a qualidade daquele que não teve o seu pleito acolhido. Então, arca com o custeio das custas aquele que não teve o atendimento do seu pedido. E da mesma forma, arca com o custeio dos honorários de sucumbência da parte contrária. No finalzinho da sentença vem o PRI, PRI, que é o Publique-se, Registre-se e Intime-se. Então, depois vem a data e a identificação, a assinatura, hoje digital, do magistrado, do juiz. Por que nós temos o relatório lá na sentença? Então, quando inicia a sentença, muitos juízes ainda mantêm o vistos, vírgula, etc. Então, o que essa informação da praxis jurídica diz para o leitor? Ou seja, para o autor, réu, para as pessoas que têm acesso a essa decisão. Seja um processo que corre em segredo de justiça ou um processo público. Quer dizer que o juiz teve acesso a todos os atos processuais e formou o seu convencimento. Por isso, vistos, né? Então, teve vista de todos os atos processuais e o etc. formalizou seu convencimento. Na sequência, ali no 4892, quando fala-se da fundamentação, da motivação, nós temos a fundamentação extraprocessual e a endoprocessual. Então, a extraprocessual se dá no sentido, por que o juiz, a juíza simplesmente não diz o que ele entende que é o correto, mas sim tem que fundamentar, para que exista a chamada fiscalização extraprocessual, ou seja, as pessoas externas ao processo, como desembargadores, juízes de segundo grau, ministros, que em grau de recurso venham a receber essa decisão, possam conhecer o teor no sentido de confirmá-la ou não, enquanto que a função endoprocessual é demonstrar às partes o que levou o magistrado ao convencimento naquela decisão e, portanto, poder discordar ou concordar com aquela decisão, aquela sentença, certo? Um detalhe importante é que essa análise do processo não necessariamente segue a ordem cronológica, diferente do relatório, ela segue uma ordem lógica. Então, o juiz vai concatenando os pedidos das partes e ele não precisa fazer isso de forma cronológica. Então, vai no sentido de dar conectividade realmente aos seus motivos, à sua fundamentação. Com base no 504, então um pouquinho à frente, a gente observa que esses motivos, eles não fazem coisa julgada. Ou seja, o fato de a sentença transitar em julgado não faz com que sejam imutáveis os fundamentos da decisão. Até porque muitas causas, exemplo de uma revisional de contrato, de uma revisional de alimentos, elas permitem modificação por outros fundamentos. Ou seja, em razão da mudança da situação fática que envolve as partes. Quando se fala dessa fundamentação, nós chamamos atenção para o parágrafo 1º do artigo 489, que diz o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela sentença, acórdão ou decisão interlocutória, se ela simplesmente indicar
reprodução ou paráfrase de lei, sem explicar sua relação com a causa e a questão decidida. Então não basta dizer conforme o artigo 186 cumulado com 927 entendo cabível a indenização. Então o juiz vai ter que identificar os elementos da responsabilidade civil, seja ela subjetiva ou objetiva, que estão presentes no caso. Então ele vai identificar qual foi a conduta humana, se houve dolo ou culpa, o nexo de causalidade está presente ou não, e o dano material ou moral que envolve as partes litigantes. Também no inciso 2, do mesmo parágrafo 1º do 489, vem identificado que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso também não fundamenta a decisão. Então, função social. Então, a função social do contrato, função social da propriedade, boa-fé. Então, é algo que se identifica como um conceito aberto. Então, quando o juiz cita essas expressões, ele tem que demonstrar no caso o que ele entendeu como função social, como função econômica, como boa-fé. Então, o simples fato de citar a expressão não qualifica fundamento, ok? Lá no inciso 3º, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, além de avaliar todos os pontos, né, do processo, ele tem que justificar, então de modo firme, de modo bem específico, o porquê da sua decisão. Então ele também tem que se limitar a invocar precedente ou enunciado sem identificar seus fundamentos. Então, mesmo citando precedentes de STJ, STF, ele tem que dizer por que se aplica ou não se aplica o caso. Então, lembrando da sentença preliminar de improcedência, onde o juízo já extingue o processo sem resolução do mérito com base em precedente, por exemplo, do STJ, ele tem que dizer por que se aplica aquele caso, certo? Não basta citar a súmula, o precedente. E, por fim, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a distinção do caso do julgamento ou a superação do entendimento. Então, se ele não aplica também do mesmo jeito, ele tem que fundamentar por que não aplicou. Ainda no caso da fundamentação, o juízo sempre tem que trabalhar, deve trabalhar com a chamada proporcionalidade, né? Que nada mais é do que sopesamento, ponderação do interesse das partes. Então, ali no parágrafo 2º do 489, a gente visualiza. Então, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais de ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Então, se houver conflito, né, qual a norma que ele usou e por quê? Então, trazendo a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, ou, se for o caso de aplicação conjunta, a chamada teoria do diálogo das fontes, né, que aplica as duas e por quê. Então, tudo na decisão, seja ela sentença, que é o nosso objeto de discussão hoje, ou mesmo a decisão interlocutória, o acórdão, tem que ser especificamente indicado. E já no fechamento, que nós chamamos de julgamento ou dispositivo, que é aquele, ao final, julgo procedente, ou julgo improcedente, ou parcialmente procedente o feito, no sentido de, então ele extingue o processo, cita o 485, 489 e julga procedente ou improcedente os pedidos. Então, nesse quesito, se avalia a sentença no âmbito do dispositivo em capítulos. Então, o capítulo é toda unidade autônoma contida lá no dispositivo da sentença. Então, quem fala isso é o Cândido Rangel Dinamarco. Ele pode ser só processual, que é, por exemplo, a questão da distribuição de custas e honorários de sucumbência, a determinação da expedição do mandado de averbação de um divórcio, ou também questões de mérito. Então, decretando o divórcio, a guarda compartilhada, a questão da regulamentação da convivência, da família
e também a questão da fixação dos alimentos devidos ao filho, à filha ou ao cônjuge. Então falamos já do 485. No 488, então desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Então, às vezes, cabe a extinção do processo sem resolução do mérito, que são aquelas causas arroladas ali no 485. Então, inépcia da inicial, alegada pelo réu, o juiz verifica que mesmo diante do defeito processual, a sentença de mérito beneficia o réu. Então, o juiz já pode efetivamente julgar o mérito. Ainda no quesito sentença, hoje a doutrina majoritária aplica a chamada classificação quinária. Então, a classificação quinária identifica qual a conduta da tutela jurisdicional. Então, quando o juiz profere a sentença, na realidade não é a pessoa física do magistrado, mas sim o poder judiciário que presta a tutela jurisdicional. Então, tutela jurisdicional é a tutela do poder judiciário, que concede ou não aquele pedido. Então, se essa tutela pode ser a declaração de um direito, a constituição de uma relação jurídica, a condenação a dar, fazer, não fazer ou pagar, mandar fazer algo ou executar algo. Então, nós aplicamos hoje, de acordo com a conduta ativa da sentença, através do juiz que presta a tutela jurisdicional, representando o poder judiciário, nós temos a sentença declaratória, quando o objetivo é declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica, ou a falsidade ou a autenticidade de um documento. Então, o artigo 19 lá do CPC arrola essas situações, e é o caso da ação de uso capião, do reconhecimento e dissolução de união estável, por exemplo. Então, o objetivo do autor, lá no pedido, então o autor ele estabelece o pedido certo e determinado, que era declarar, por exemplo, o reconhecimento da união estável. Isso quer dizer que a sentença do magistrado será declaratória, assim como o pedido do autor ou lá do réu na reconvenção também teve esse viés. Se não for declaratória, pode ser constitutiva. Então, a sentença é constitutiva quando se objetiva criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica que já envolve as partes autora e ré. Então, a anulação de um contrato, a rescisão de um contrato, divórcio, são exemplos de sentença constitutiva. Também pode ser condenatória, quando condena a pagar, fazer, não fazer, ou a entregar, que é o caso da indenização dos alimentos. Ainda temos a sentença mandamental, que determina e impõe um dever e o seu cumprimento por meio de coerção indireta, que é o caso do mandado de segurança, do interdito proibitório, do depósito, e a sentença executiva, também chamada de executiva lato sensu, que impõe o dever de cumprimento por coerção direta. Então, o que muda da mandamental para a executiva é que na executiva temos coerção direta, enquanto que na mandamental, indireta. Então, exemplos de sentença executiva é a reivindicatória, que é aquela ação onde se tem a propriedade, mas nunca se teve a posse anterior. Então, na própria sentença vai se determinar a expedição do mandado de emissão de posse. Lá na reintegração de posse também nós temos sentença executiva. Então, a coerção direta no próprio decorre também na adjudicação compulsória, um outro exemplo, decorre lá do próprio processo, certo? É como se fosse uma continuidade da aplicação da sentença, enquanto que na mandamental se fala do mandado de segurança, então se concede a segurança que vai ser cumprida, certo? Via de modo espontâneo ou de modo forçado pelo réu, mas essa é uma coerção
indireta, ok? Então, enquanto na sentença executiva é o próprio autor que está fazendo acontecer, né, o cumprimento do seu pedido através da sentença, que já julgou, por exemplo, a busca e apreensão de um patrimônio, enquanto na sentença mandamental há a coerção indireta, ou seja, houve a sentença, mas vai ter que se exigir com imposição de multa o cumprimento via ato próprio. Um outro fato importante, lá com base no 492, é que a sentença deve ser congruente. Nós temos que ter a congruência interna, tanto do relatório, quanto dos fundamentos, quanto do dispositivo ou decisão. Isso quer dizer que os elementos internos, eles não podem ser contraditórios entre si. Então, eu não posso ter julgamento procedente e todo o teor motivacional, ou seja, da motivação da sentença, levar a entender que vai ser improcedente a decisão judicial. E também deve haver a congruência externa, ou seja, o juízo fica limitado a decidir sob os limites do pedido imposto pelo autor lá na inicial e pelo réu na reconvenção. Então, o magistrado não pode julgar além, nem a mais e também a menos do que o que foi pedido, sob pena de estar proferindo uma sentença nula, que é chamada, no caso de além do pedido, sentença extra petita. Então, extra no pedido. Então, numa ação de indenização, onde só se pede dano material, o juiz fixa o dano material mais o dano moral que não foi pedido. Então, é uma sentença que vai se qualificar como extra petita. A sentença ultra petita é aquela que identifica o pedido, lá na inicial, por exemplo, mas o pedido tem um valor menor. Então, a sentença ultra petita fixa um valor, fixa algo mais do que o que foi pedido, certo? Então, fiz o pedido de dano moral no importe de R$5.000, o juiz fixa 8. E citra petita é quando nós temos mais de um pedido e nem todos são avaliados, então é avaliado menos do que o pedido. Então, se eu tenho dano material e dano moral e só um pedido é avaliado. Com base no 493, nós temos os fatos supervenientes. Então, diz o seguinte o 493. Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Se constatar de ofício fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Então, imagina uma ação que busca a declaração da nulidade de negócios jurídicos, bem como de registros públicos. Então, o que ocorreu foi que alguém, fazendo-se passar pelo proprietário, vendeu para outra pessoa um imóvel rural. E esse que comprou vendeu para um terceiro, que vendeu para um quarto. E nessa cadeia de proprietários chegou o proprietário local. O proprietário real, que nunca transferiu o imóvel, mas alguém passando-se por ele através de uma procuração falsa, é que fez a transmissão inicial, que foi depois sendo transmitida para terceiros de boa-fé. Então, esse proprietário atual é citado numa ação judicial e até para fins de evicção, ou seja, de direito de regresso, ocorre a denunciação da lide desses antecessores. Então, o que acontece quando se descobre que um dos antecessores que a princípio estava desaparecido, morto, enfim, descobre-se que ele está vivo. Então, ele foi citado por edital, mas enfim, ele tem conhecimento, se tem conhecimento de que a pessoa está próxima e de que a pessoa tem algo a esclarecer sobre o fato. Então, isso chegou ao conhecimento do juiz, com base no 493, o juiz isso pode modificar toda a decisão dele, né? Então, as informações dessa pessoa são relevantes para a decisão adequada no caso concreto. Então, ele chama a pessoa que deveria ter sido citada de forma pessoal, então chama ele ao processo e feita a citação, ele comparece ao processo, é claro, sempre permitindo o contraditório de todos os envolvidos, ok? Então, o juiz de ofício, a requerimento das partes,
pode e deve levar em consideração esses fatos que chegaram depois, mas que são relevantes ao feito. Então, quanto aos efeitos da sentença, então, elas decorrem do conteúdo, que é limitado pelo pedido, então o juiz nunca pode decidir fora, menos, a mais do que o pedido, então esses efeitos são os principais, e os efeitos anexos ou secundários decorrem da lei, não importando o que foi determinado na sentença nem o que foi postulado pela parte. Então, nós temos, por exemplo, a perempção, do 486, parágrafo 3º. Então, na perempção, promovi uma ação judicial, promovi um pedido, deixei o processo extinguir sem resolução do mérito, 1, 2, 3 vezes. Quando eu entro na 4ª vez com a mesma ação, tendo feito custeio, pagamento das custas, dos honorários, tudo certinho, dos outros processos anteriores, na 4ª vez ocorre a perempção, ou seja, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito, visto que eu movimentei a máquina judiciária 1, 2, 3 vezes e agora não há mais viabilidade de propor essa discussão judicial, ok? Então, não por esse elemento. Então, não tenho decadência de direito, mas tenho a perempção processual. Também nós podemos citar como efeito anexo a chamada hipoteca judiciária do 495. Então, a hipoteca judiciária, então vamos ao 495. Então, a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro ou e a que determinar a conversão da prestação de fazer, não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Então, a decisão produz a hipoteca judiciária, embora a condenação seja genérica, ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre o bem do devedor, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo, a hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença ao registro de imóveis, independente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Em 15 dias da hipoteca, a parte vai informar ao juízo e fazer a intimação da parte contrária. A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implica ao credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores. Sobrevindo a reforma ou invalidação da decisão que impôs o pagamento da quantia, a parte responderá independente de culpa pelos danos. Então, esse instituto que a gente vê aqui no 495, então, uma ação de indenização, por exemplo, uma ação de indenização no importe de R$500 mil. Sou condenada a pagar uma indenização e a vítima, então o autor, ele pega a sentença e leva ao cartório de registro de imóveis, onde ele sabe que eu tenho um imóvel que consta lá daquela comarca, lá daquele cartório, e informa, na realidade ele registra essa hipoteca na matrícula do imóvel. Então, caso eu vá vender esse imóvel, caso ele seja penhorado, então, de qualquer forma, se esse imóvel se transforma em dinheiro, primeiro paga esse autor que tem direito à indenização e o que sobrar segue para quem eu vendi ou para mim mesma. Então, a hipoteca judiciária, ela resguarda ao seu credor direito de preferência caso ocorra a venda do bem, a penhora, a perda do mesmo. Então, é uma garantia representada pelo imóvel com base na sentença judicial. Então, não precisa que o juiz determine que deverá o autor levar a hipoteca judiciária a registro. Então, pode, com a sentença em mãos, trânsito em julgado, já fazer essa inscrição. Mas, se assim optar o autor, ele tem que informar nos autos no prazo de 15 dias da efetivação desse registro, ok? E aqui ainda dá para a gente trazer como efeito anexo a chamada remessa necessária ali do 496. Quando a decisão é proferida contra o Estado, contra o município, contra a União, autarquias ou fundações de direito público, ou em embargos de execução fiscal. Então, quando a gente deve IPTU, deve tributo ao município, ao Estado, à União,
Então, quando é julgado contra esses entes públicos, automaticamente o juiz que profere essa sentença contra o Estado, o município, a União, qualquer um desses citados, automaticamente, obrigatoriamente, ele tem que encaminhar à instância superior. Então, se nós falássemos do juiz de direito aqui da comarca de Balneário Camboriú, encaminharia ao Tribunal de Justiça para que seja reavaliada essa decisão. Então, é chamada remessa necessária. Então, ela tem que acontecer. Não se aplica a essa remessa quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos para a União e respectivas autarquias e fundações de direito público, 500 salários mínimos se Estados, Distrito Federal e respectivas autarquias e fundações de direito público e municípios, e 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. E também não há necessidade se a decisão for fundamentada em súmula de Tribunal Superior, acórdão proferida pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, também por entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, ou entendimento coincidente com orientação vinculante firmado no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidado em manifestação, parecer ou sede administrativa. Uma vez proferida a sentença, o juiz não pode alterá-la, em regra, com base no 494, exceto se houver algum erro material ou erro de cálculo. Então, se lá na fundamentação da sentença, o juiz diz na fundamentação que vai fixar, traz na jurisprudência, traz na sua argumentação, lá nos fundamentos, que o valor da condenação da indenização deverá ser de R$10.000. E aí, lá no dispositivo, lá quando ele julga procedente, ele coloca R$1 de indenização. Então, nós temos aqui um erro de cálculo, ou também posso qualificar um erro material, um erro talvez na hora de digitar, um erro de digitação. Isso faz com que o juízo, com base no 494, possa retificar. Mas com essas exceções, essas duas exceções citadas ali do 494, que é o erro de cálculo e também o erro material, também pode ser alterada a sentença quando houver, no prazo de 5 dias da intimação, embargos de declaração. Então eles dão a viabilidade ao juízo de modificar a sua decisão, mas com exceção dessas duas situações citadas, erro de cálculo, erro material e os embargos de declaração, não se permite que o juiz altere a sua sentença. Então, o ônus da sucumbência, acabamos citando também, que é a questão de quem arca com o custeio, né, do pagamento de custas e honorários. E se houver, por exemplo, custeio de perícia pelo autor e ele teve êxito no acolhimento do seu pedido, então o réu é condenado a ressarcir essas despesas. Então, o que nós tínhamos a conversar sobre a sentença é isso. Mande os seus questionamentos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!